E eu convido você a abrir a Bíblia junto comigo, livro de Tito. Antes de nós só estudarmos o texto de hoje, eu queria só falar algumas coisinhas. A primeira delas é só relembrar os irmãos quanto ao culto da Páscoa. Convido os irmãos a se esforçarem para estar aqui de manhã, um dia só no domingo, não tem problema nenhum. Sei que alguns às vezes têm alguns compromissos, mas 7 da manhã para celebrarmos que Cristo Jesus ressuscitou e em comunhão então fazemos o café da manhã. Então venha, esse é um tempo muito gostoso. E a gente também vai jogar no grupo da igreja uma lista só para a gente ter uma noção de quantas pessoas virão. Se você não está no grupo da igreja e gostaria de participar, vem conversar com a gente também para a gente estar sabendo aí. E a segunda coisa, eu queria chamar o Lucas aqui. Por favor, Lucas, vem aqui. Eduardo não apresentou o Lucas como visitante, mas eu vou apresentá-lo. Por favor. O Lucas, pode cair. O Lucas, ele é seminarista do Palavra da Vida e ele vai caminhar com a gente aí nesse período, vai nos ajudar, vai fazer o seu estágio de final de semana conosco. Então, essa é uma oportunidade dos irmãos estarem conhecendo ele. Ele vai se apresentar em outros momentos também para vocês conversarem. E assim, um convite para os irmãos, da mesma forma como eu fui muito bem recebido pelos irmãos na época que eu era seminarista aqui, recebam também o Lucas, se você gostaria de recebê-lo na sua casa por um final de semana, tendo a disponibilidade, ou não podendo recebê-lo ali para dormir, mas gostaria de fazer alguma refeição, por favor, me procure para que a gente possa fazer uns bem bolados aí, para que o Lucas seja muito bem recebido, tá ok? Obrigado, mano. Mas o Lucas vai caminhar com a gente aí e botar em prática aquilo que ele tem aprendido no seminário. E uma última coisa, esta semana, eu, Giovana e a Laurinha, nós vamos tirar uma semaninha de férias aí. Então, se possível, se tiverem dificuldades, pode mandar para o Felipe e para o Eduardo, eles vão aí te suportar, vão te ajudar, vão fazer todo o esforço que podem para te auxiliar nesse momento. Mas, obviamente, a gente vai ter um tempo de descanso e vai ser bom para a gente. Então, nós não estaremos aqui nessa semana, voltando na próxima semana. Então, Tito capítulo 3. Nós vamos, na verdade, hoje dos versículos 8 até o versículo 11. E numa próxima mensagem, nós encerraremos todo este texto. Eduardo falou da água aqui, agora eu vou ter que comentar, nem ia falar nada. Eu e a Bel, a gente fez todo o esquema para não molhar aqui, e o Eduardo molhou tudo aqui. Eu ainda coloquei esse negocinho aqui para ninguém babar em cima ainda, mas não deu certo. Mas enfim, a gente está pensando em algum esquema aqui para poder essa água não molhar aqui, mas está tudo bem. Tito capítulo 3, versículos 8 até o versículo 11. Diz assim: Fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Pai bondoso, nós estamos aqui diante da Tua palavra, desejosos para que o Senhor nos transforme. Nos dê sabedoria, nos capacite para compreender o que o Senhor nos ensina aqui e o que devemos viver. Gratos assim oramos. Amém. Pergunta que eu gostaria de fazer para você, para começar esse tempo nosso aqui de reflexão: qual é o valor da mensagem do Evangelho para você? Qual é o valor que você tem, ou pelo menos que você traz para a sua vida, com relação àquilo que Jesus fez para você na obra redentora, naquilo que a gente celebrou aqui juntos na ceia? Nós temos aí, daqui 2 semanas, a celebração da Páscoa.
um marco para a igreja. Se tem 2 eventos que a gente não pode deixar de celebrar, é a Páscoa e o Natal. Uma vez também que as duas coisas se conectam, né? Jesus só morreu porque ele nasceu e ele fez isso para nos resgatar. Mas o que isso impacta na sua vida? De aspectos práticos, eu tenho notado cada vez mais assim que eu olho para o cristianismo ao meu redor, olho para as igrejas, olho até mesmo para amigos que caminharam junto comigo na minha infância, adolescência dentro da igreja. E eu tenho notado, assim, de maneira geral, é que muitas vezes, para muitos cristãos, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é basicamente uma parte das nossas vidas. Assim como tantas outras, o Evangelho, o cristianismo, o relacionamento com a igreja, são apenas uma parte da minha vida. Deus, ele é dono só de algumas partes do meu coração. Deus, ele é dono de algumas situações da minha vida, de alguns horários da minha vida. Isso, obviamente, traz algumas implicações práticas para muitas pessoas. Porque servir ao Senhor se torna algo opcional. Testemunhar do Evangelho se torna algo opcional. Uma vida de boas obras e santidade, fruto do Evangelho, se torna algo opcional. Ou, para aquele contexto específico, né? Porque todo cristão é santo na igreja. Fora, aí que é o ponto. E até mesmo, no meio disso tudo, a igreja se torna opcional. E talvez tanto isso acontece porque nós não nos esforçamos para que de fato vivamos o que o Evangelho nos diz. E assim, então, se a igreja se torna opcional, nós não nos esforçamos para que ela se mantenha unida. E talvez muitos causam mais divisões do que união dentro da igreja. Agora, Paulo ele vai mostrar Tito e ele vai enfatizar essa realidade na igreja aqui de Tito. E eu não sei se você percebeu, faltam poucos versículos aqui para que a gente possa terminar a nossa carta de Tito. O que foi enfatizado constantemente nessa carta é que os irmãos eles devem viver de maneira digna deste evangelho. Tanto os líderes, os presbíteros colocados no capítulo 1, combatendo os falsos mestres, a vida deles deveria ser moldada pela graça que os alcançou. Os relacionamentos dentro da igreja, de idosos, jovens, servos e senhores, devem ser moldadas por essa graça que os alcançou. Essa graça, como ele diz aí no versículo 11 do capítulo 2, que se manifestou, que transforma a nossa vida e que molda o todo. Queridos, o Evangelho não pode ser uma realidade apenas uma parte das nossas vidas, mas deve ser aquilo que molda todas as nossas vidas. Por isso que Paulo enfatiza para Tito que essa deveria ser uma realidade para ele, de fato viver pelo Evangelho e assim também anunciar essa realidade para os irmãos ali em Creta. E como uma grande ideia, antes da gente entrar aqui no texto, o Evangelho da Graça deve ser central em nossas vidas, assim evitamos discussões inúteis e causadores de divisão. Olha só o que Paulo começa a dizer então no versículo 8, em que ele vai dizer para que Tito deveria falar com firmeza sobre essa graça, para que outros façam boas obras. Versículo 8, ele começa ali. Fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Paulo aqui ele finaliza o seu argumento que ele começou no começo do capítulo. Anteriormente ele nos Tito deveria lembrar os irmãos quanto à realidade do Evangelho, principalmente em relação à sua atitude para com os de fora. Se você se lembra, na outra vez que a gente estudou, Paulo fala para ele lembrar os irmãos ali em Creta que eles deveriam se sujeitar aos governantes, sendo obedientes e prontos para boas obras, que é o que ele começa dizendo no versículo 1. Nessa atitude principalmente com irmãos que são de fora. O Evangelho deveria moldar essa realidade do qual vive. Isso se dá num lembrete, porque nós somos capazes constantemente na nossa vida de nos esquecermos daquilo que o Evangelho é sobre as nossas vidas. Talvez em momentos de tribulação, nos dilemas que nós enfrentamos na nossa vida, nós nos esquecemos dessas verdades e aquilo que molda as nossas vidas. E por isso Tito deveria lembrar os irmãos. E agora Paulo então diz novamente a Tito o que ele deveria fazer.
Paulo afirma, primeiramente, que toda essa realidade daquilo que o Evangelho é, se você quiser em algum outro momento ler novamente o que o texto nos diz, a partir do versículo 4, ele vai dizer sobre a bondade deste Deus que é nosso Salvador, o seu amor, do qual nos salva, que transforma, não por obras de justiça nossa, mas pela obra de Cristo Jesus, e que pelo Espírito nós somos lavados e tornados herdeiros em Cristo Jesus. Paulo vai nos dizer que fiel é esta palavra, ou essa declaração. Quase como se Paulo estivesse terminando todo o argumento e dizendo amém. Ou seja, isso é verdade. E algo que eu penso sobre a nossa realidade humana é que muitas vezes nós somos, creio que Deus nos fez assim, como pessoas que desejam confiar. Desde pequeno nós confiamos em pessoas, ou confiamos em verdades que muitas vezes podem carregar as nossas vidas por anos. Afirmações que pessoas fazem a nós, que moldam nossas vidas, para o bem ou para o mal. Alguns confiam em promessas feitas por algum namorado ou namorada, o que leva a atitudes e decisões muitas vezes irreversíveis. Nós confiamos que aquele emprego me trará felicidade, ou quem sabe um determinado estilo de vida. Alguns chegam até a confiar que o Palmeiras terá um mundial no futuro. Tem gente que é louco para tudo mesmo. E nós confiamos em tantas e tantas coisas, mas ao mesmo tempo nós nos frustramos. E ficamos calejados ao ponto de muitas vezes não querer mais confiar em nada. Agora Paulo está nos dizendo, olha, se tem alguma coisa que você pode confiar é na mensagem do Evangelho. Ela é fiel. Ela é verdadeira. Se tem algo no qual você pode de fato depositar a sua vida e ter certeza que ela não te frustrará, é a mensagem do Evangelho, uma vez que ela não depende de nós, mas depende do Deus que enviou. E se você se lembra, este Deus não é homem para que minta ou para que mude. Nós podemos confiar nesta mensagem, neste Evangelho, naquilo que Jesus fez por nós, e ao do qual nós podemos nos apegar como sentido das nossas vidas. É este Deus que manifesta e derrama a sua graça sobre nós, que confirma que isso é verdadeiro, é fiel. Nós podemos confiar. Diante disso, Paulo então vai dizer aquilo que Tito deveria fazer. Tito deveria falar a respeito dessas coisas com confiança. Ele deveria falar, afirmar ou insistir com firmeza ou coragem, ou como está aqui na minha versão, de forma ousada. Eu lembro uma vez que eu e a Giovana, a gente decidiu ir num restaurante lá em Atibaia, um restaurante supostamente árabe. Tinha muita esfirra e algumas outras coisas. Eu lembro que um tempo atrás nós tínhamos experimentado um lanche chamado shawarma. Se você não experimentou um lanche desse tipo, no momento que você comer, sua vida vai ser transformada. Assim, vai ser um divisor de águas. Eu encorajo você, talvez até ir num lugar bom, senão aí vai ser frustrante também, né? Aí você vai dizer que confiou no pastor lá e aí, enfim. Mas se você já comeu, você sabe que é um lanche muito bom. De coisas que a gente nem acredita. É um lanche com carne e batata frita dentro. Fantástico, bom demais. Enfim. E eu lembro que a gente foi nesse restaurante e a gente abriu ali o cardápio e há muito tempo que a gente não tinha comido e eu fiquei muito na vontade de comer. E aí eu vi lá escrito que tinha ali o shawarma, o lanche. Só que ao mesmo tempo, por ter comido algo muito bom, eu fiquei com o pé atrás. Será que realmente é esse lanche que o cara está dizendo que é? E aí chamei o garçom, perguntei, falei, meu amigo, como é que é esse lanche aqui do shawarma? Ele olhou para mim com uma cara de interrogação que ele nem sabia o que era. Na hora ele foi até para a cozinha, voltou e disse alguma coisa lá, e já na hora já nem tinha confiança que aquilo de fato era aquilo que estava dizendo ali. É interessante porque isso pode representar um pouco a maneira como nós vivemos diante desse Evangelho. Às vezes falamos sobre este Evangelho com mais dúvidas do que confiança sobre ele. Às vezes vivemos diante desse Evangelho não como se ele fosse de fato a fonte da nossa vida ou o que sustenta a nossa vida, mas muito mais com pontos de interrogação e desconfiança do qual nos deixa instáveis na vida.
Sim, tem momentos de tribulação, tem momentos em que a nossa fé é provada. Mas o ponto é que a vida deve ser vivida baseada numa coragem, não de nós mesmos, mas porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é verdadeira, é fiel. Dessa mesma forma, Paulo está dizendo para Tito que ele deveria então anunciar deste Evangelho, não com dúvidas, não com medo se isso é uma realidade presente no seu coração ou na sua vida. Sua resposta diante deste Evangelho não deveria ser com temor, mas com confiança. E por isso Paulo diz a Tito que ele deveria falar sobre estas coisas de forma ousada, convicta, porque este Evangelho é fiel, é digno de confiança. É sobre a graça que salva e que transforma. Tanto é que este falar com convicção tem um objetivo. Paulo ainda continua no versículo dizendo para a gente que o objetivo é para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Para que aqueles que ouvissem deste Evangelho e ouvissem a convicção que Tito tem sobre eles, saibam que é por meio dele que as pessoas são capazes de fazer boas obras. Queridos, existem bênçãos transformadoras de Deus em ouvir as verdades do Evangelho. Existem bênçãos transformadoras de Deus em ouvir as verdades do Evangelho. Porque desde todo o começo, Deus desejou abençoar todas as coisas por meio da sua palavra. Deus disse, e as coisas que eram caóticas se tornaram em bem, em bom. Isso não muda ao redor da história quando Deus entrega uma revelação para o seu povo, no qual Deus diz, em qual Ele fala ao seu povo a maneira como deve viver. E este falar transformava a vida do seu povo. Além do ponto de que esta palavra, esta fala, também é manifesta numa pessoa, porque o verbo se faz carne. Ao ponto de Jesus, ao orar por nós, em João 17, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta palavra que tem uma seta apontando para a obra redentora de Cristo Jesus. É para lá onde nós vemos, onde a graça de Cristo Jesus foi manifesta, onde a bondade e o amor de Deus para toda a humanidade é demonstrada. É nessa palavra, é neste Evangelho que nós somos capazes de ser transformados para boas obras. E queridos, isso de certa forma é um pouco triste. Quando nós, muitas vezes, queremos ter vidas boas, acertar na vida, mas começamos a fazer isso baseados em outras coisas que não no Evangelho. Quando nós começamos a ouvir os doutores deste mundo, os professores, os influencers, aqueles que podem dizer o que é uma vida boa ao redor deste mundo, mas não na mensagem do Evangelho. Nós começamos a confiar que o mundo tem algo para nos dizer, que as pessoas ao redor têm algo para nos dizer que vai trazer alegria, que vai trazer satisfação, que vai moldar as nossas vidas para que nós sejamos capazes de fazer aquilo que é bom e correto. Quando Deus está dizendo para a gente, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. São as verdades do Evangelho que nos transformam. É lembrar constantemente da obra de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. É esta palavra que nos transforma. E ela deve se fazer presente em nossas vidas. Por isso Paulo diz para Tito que ele deveria afirmar, que ele deveria falar com coragem a respeito dessas coisas, para que então aqueles que o ouvem busquem, se empenhem, façam boas obras, sejam transformados da maldade do coração para obras que glorificam ao Senhor. Para quem que serve essa palavra? Para quem que essa palavra é útil? Paulo termina no versículo 8 dizendo: estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. A todas as pessoas essa mensagem é proveitosa. Muitas vezes
e eu estou dizendo muitas vezes nós, porque eu também faço isso, ainda mais quando eu tenho que pregar, né? Às vezes a gente olha para aquilo que a palavra de Deus diz, ou olha para o Evangelho e sempre costuma trazer ao nosso coração a realidade de, nossa, fulano está precisando ouvir isso aqui. Nossa, fulano tem que ouvir o que esse texto diz aqui. Porque talvez ele não tenha praticado muitas obras ultimamente, boas obras ultimamente. E se você pensa assim como eu penso, talvez você precise entender então que este Evangelho serve para você. Primeiramente para você. Este Evangelho ele é excelente e proveitoso para todas as pessoas, principalmente porque só há um tipo de pessoas, e aquilo que a gente comentou na IBD. Só há um tipo de pessoas e essas pessoas são imperfeitas. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós estamos quebrados. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos maus, todos nós somos pessoas com autojustiça, todos nós somos pessoas arrasadas por causa do nosso pecado, pessoas arrasadas pelo pecado dos outros. E este Evangelho nos aperfeiçoa, nos torna completos. Porque quem morreu por nós é perfeito. Esse Evangelho nos livra da maldade e nos torna justos, uma vez que aquele que é justo nos conduziu a Deus. Este Evangelho nos restaura do nosso pecado e do pecado dos outros, pois oferece perdão e reconciliação com Deus. Por isso, queridos, confie neste Evangelho fiel. Pregue ao seu coração, primeiramente. E diga, coração tolo, enganoso, confie na mensagem do Evangelho. Porque é este Evangelho que pode transformar para uma vida de boas obras. Ouça deste Evangelho, nem que seja de sua própria boca. Existe sabedoria em pregar este Evangelho para si mesmo, todos os dias. Porque é este Evangelho que nos transforma. Nós precisamos lembrar daquilo que Cristo Jesus fez por nós, para que assim pratiquemos boas obras. Diante deste Evangelho, diante daquilo que Paulo está dizendo dentro da realidade da igreja, do que deveria viver, Paulo agora também instrui o que Tito deveria fazer em relação a tanto pessoalmente ele como líder da igreja, como também a realidade dentro da igreja, daquilo que estava acontecendo. Ele começa a dizer aqui para a gente nos versículos 9 até o 11 que ele deveria evitar discussões tolas e quem provoca divisões. Primeiro Paulo volta-se para ele, para que ele tome cuidado com o orgulho do seu coração de não se envolver com discussões. Olha só o versículo 9. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. É interessante o contraste. Porque no final das contas essas duas informações aqui envolvem aquilo que Tito deveria falar. Primeiramente, ele deveria falar e afirmar aquilo que o Evangelho diz, a obra redentora de Cristo Jesus. E agora dizendo, olha, evita, não faça, não busque fazer essas coisas. Que tipo de coisas? Se envolver com falações, com provocações, com discussões tolas. Discussões infrutíferas. Sabe aquela realidade que você fala com alguém e parece que você deu mais passos para trás do que para frente? E que você discutiu com pessoas e no final das contas não foi para nenhum lugar. É isso que Paulo está dizendo aqui para ele. Discussões sem fruto. Talvez o máximo que você vai ganhar depois de discutir com alguém é um troféu de quem perdeu melhor o seu tempo. Quem gastou melhor o seu tempo ali de forma desnecessária. E Paulo ainda diz o teor, o conteúdo dessas discussões. Ele diz ali, primeiramente, sobre genealogias. 1 Timóteo 1,4, Paulo ainda junta essas duas coisas, dizendo que essas discussões de genealogias envolviam os falsos ensinos, os falsos mestres, e mitos e genealogias intermináveis. Em outras palavras, seriam prováveis ensinos que misturavam ensinos errados, meio místicos sobre genealogias bíblicas, trazendo informações além do que as Escrituras dizem, fugindo da verdade das Escrituras.
além do debate sobre a lei, dessas controvérsias, daquilo que de fato trariam mais problemas, perturbando a paz da igreja, afirmando coisas sobre a lei que já não tem mais valor para a igreja, desprezando a graça e defendendo visões quanto a cerimônias, alimentação e temas que a lei propõe. Agora é interessante aqui pensarmos que provavelmente essa realidade aqui do qual Paulo está dizendo envolvia os falsos mestres que deveriam ser silenciados no capítulo 1. Esses falsos mestres que não deveriam ter liberdade na igreja para ensinar. E Paulo novamente fala, olha, nem se envolva com esses caras. Evita a discussão. Uma vez silenciado, não traga à tona, não dê outra oportunidade para eles. Eles devem ser silenciados, tanto silenciados quanto evitados. E é interessante também o contraste novamente aqui. Tito deveria falar aquilo que é do Evangelho e evitar falar sobre discussões tolas. Por quê? Porque o Evangelho é frutífero. O Evangelho é proveitoso e útil para todas as pessoas. Essas discussões são tolas, inúteis, não trazem fruto. Não mostram, não apontam a pessoa de Cristo Jesus. Não mostram graça, não mostram misericórdia, não restauram vidas. No final das contas, só ganha quem for o melhor argumentador. Eu acho que é interessante quando nós pensamos um pouco disso, sobre a realidade da igreja também. Eu creio que isso pode se fazer muito presente nas nossas vidas, e não só nas vidas de pastores, que muitas vezes tentam defender o Evangelho e que se perdem no meio disso tudo. Existem momentos, talvez, em momentos políticos, existem momentos que envolvem questões do qual nós cremos, de certo ou errado, que envolvem discussões na internet ou coisas assim do tipo, e que muitas vezes voltam-se para uma discussão acalorada demais. Queridos, eu dificilmente vi uma discussão acalorada, seja presencialmente ou virtualmente, que gerou frutos em favor do Evangelho. Não que nós não tenhamos que defender as nossas convicções, não é isso. Uma vez que as convicções são bíblicas, elas devem ser defendidas. Mas com qual intuito? De se mostrar o dono da verdade ou de alcançar pessoas pela graça e pela misericórdia? De apontar um Deus que é o Deus soberano sobre todas as coisas, ou mostrar que você é um cara que consegue argumentar e consegue vencer discussões? Porque no final das contas, o que eu mais vi em discussões desse tipo foram exaltação de ego, defendendo muito mais pensamentos pessoais, atacando pessoas e machucando pessoas. Até foram usados temas teológicos ou conservadores, mas no fim se tornou algo inútil, nada proveitoso. Agora, obviamente, isso pode acontecer no meio da igreja. Nós podemos muitas vezes discutir por coisas que também não são tão proveitosas assim. E podemos querer, por conta disso tudo, acabar criando debates e por aí vai. Muitas igrejas sofreram porque a cor da parede não estava do agrado de algumas pessoas. Discussões acaloradas foram criadas nesse sentido por coisas inúteis, sem sentido. Nós podemos acabar trazendo isso para a igreja. Por isso Paulo diz, evite essa realidade. Não permita que isso se faça presente porque são inúteis e sem valor. Além disso, Paulo diz no versículo 10 sobre o que ele deveria também evitar. Ele diz que ele deveria evitar a pessoa que provoca divisões. Paulo ainda mostra a realidade aqui, provavelmente que envolvia esses falsos mestres, que estavam entrando dentro da igreja, causando burburinhos e talvez dividindo a igreja. Mas Paulo ainda nos mostra que eles deveriam ser evitados, mas também, primeiramente, deveriam ser admoestados 1 ou 2 vezes. Eles deveriam ser silenciados, exortados, dizendo, olha, meu amigo, chega. Você está causando divisões no meio da igreja. Dito uma vez, dito 2 vezes. Talvez até mesmo na compreensão daquilo que Jesus nos ensina em Mateus 18. De primeiramente ir conversar com aquela pessoa, não ouviu, leve 2 ou 3 testemunhas para que aquela pessoa possa arrepender. Não ouviu,
leva então para a igreja e eu considero como um gentil ou publicano. Alguém que não pertence à fé. Por isso que Paulo termina no versículo 11 dizendo: pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenado. Paulo certamente está dizendo aqui de pessoas que intencionalmente desejam dividir a igreja, por razões inúmeras que sejam. Paulo está nos falando para Timóteo, para Tito, que ele deveria tomar estes cuidados, para que estes homens, falsos mestres que entrassem, não causassem divisões dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo, queridos, uma reflexão para nós. Porque sim, falsos ensinos dividem igrejas. Mas às vezes coisas pequenas também dividem a igreja. Às vezes é uma opinião pessoal. Às vezes é uma visão que você teve sobre alguém, sobre alguma situação. E que em vez de você ter ido conversar com aquela pessoa, você trouxe para alguém. E aí você falou mal daquela pessoa. Essa pessoa toma um partido para com você. Ela concorda com você. E agora são duas pessoas contra. Só que ao mesmo tempo esta pessoa também procurou uma outra pessoa. E aí quando a gente vê, existem divisões, existem grupos, existem pessoas que não se falam, que não se gostam. Agora, queridos, isso não faz sentido, uma vez que nos uniu não é quem nós somos, mas é a obra de Cristo Jesus. E ela deveria estar acima de todas as coisas. Em vez de existir perdão, nós vamos então alimentando cada vez mais discórdias. Provérbios 16, 28, ele diz o seguinte: o perverso semeia discórdias e o difamador, aquele que difama, que fala mal de alguém, separa os maiores amigos. É triste ver, queridos, que por conta de fofocas muitas vezes, igrejas que foram unidas pelo sangue de Cristo Jesus, pessoas que foram unidas por Cristo Jesus, hoje vivem separadas. Hoje vivem distantes uma das outras. Onde não existe mais perdão, graça e misericórdia. Onde Cristo já não é mais o que os une. Por isso, queridos, nós temos que evitar que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Devemos evitar que isso não seja para que isso não seja uma realidade dentro da nossa igreja. De que formas evitamos isso? Primeiro, não seja você um agente de divisão no meio da nossa igreja. Conversamos sobre isso na semana passada, uma vez que Paulo está dizendo ali que o trato para com todos, no versículo 2, seja de forma pacífica, cordial, dando provas de cortesia uns para com os outros. Não de falas maldosas uns com os outros, de coisas que aconteceram do outro. Se você não tem algo de bom para falar sobre alguém, simplesmente não fale. É isso. E se você tem algo de ruim que você tem que falar de alguém, fale diretamente para ela e não sobre ela para outra pessoa. Se talvez nós estamos ouvindo uma realidade onde talvez existe difamação entre o nosso meio e pode causar divisões, nós temos que ter a sabedoria de dizer, meu amigo, chega. O que nos une é Cristo. O que nos mantém é Cristo. E por isso divisões, qualquer tipo de divisão, deve ser evitado dentro da igreja. Só que a realidade, muitas vezes, do nosso coração é o contrário disso. Que nós gostamos de falar mal das pessoas. Não só gostamos de falar mal das pessoas, como também gostamos de ouvir quando outras pessoas falam mal de outras para nós. Nós nos esquecemos que Cristo Jesus, em vez de nos ver com maldade, nos viu com amor, com graça e ofereceu perdão, apesar da nossa maldade. Nós devemos evitar isso em nosso meio porque não condiz com o Evangelho que nos uniu. Por isso, queridos, talvez diante deste texto, algumas coisas que nós podemos trazer ao nosso coração e refletir sobre as nossas vidas. Primeiro, confie neste Evangelho. Este Evangelho é fiel.
A mensagem que nos alcançou, que transformou as nossas vidas é verdade. Cristo Jesus morreu por nós. Ele morreu para nos dar vida e vida eterna, para nos transformar da realidade pecaminosa. É um evangelho fiel e podemos confiar as nossas vidas nisso, não só para o futuro eterno, mas para a vida enquanto estamos aqui nesta terra. E talvez apropriar até mesmo da exortação que Paulo dá a Tito de falar ousadamente a respeito dessas coisas, uma vez que isso é fiel. Que as nossas vidas como representantes deste Rei, que é Cristo Jesus, seja de falar ousadamente deste Evangelho que transforma. Seja para outros, ou seja para nós mesmos. Para que, crendo neste Evangelho, nós pratiquemos boas obras. E por fim, evitarmos, ó queridos, tudo aquilo que pode ser de discussões infrutíferas no nosso meio. Evitar qualquer coisa que possa causar qualquer tipo de divisão no nosso meio. Mas de nos lembrarmos que o que nos une não somos nossos gostos ou preferências. Porque certamente se fosse gosto e preferência, eu não ia escolher uma igreja de corintiano e palmeirense. Eu escolheria daquilo que me agrada. Mas o que nos une é Cristo. E é por Ele que vivemos. E isso não pode ser algo desprezado, causando divisões em nosso meio. O Evangelho da Graça deve ser central em nossas vidas, confiando nessas verdades. Assim nós evitamos discussões inúteis e causadores, pessoas causadores de divisões. Que Deus nos permita, ainda mais diante de um dia de ceia, a viver as mensagens, a verdade desse Evangelho que nos alcançou para boas obras. Vamos cantar em resposta a esse texto.